Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos começando aqui mais uma resenha do Bruno Souza, aqui mesmo na Panorama Vasco. E é claro, vocês é sempre meu convidado especial. Então chega mais, tá? E peço mil desculpas, tá? Não ter lançado outros vídeos nessa reta final do Campeonato Brasileiro, porque eu estava tão saturado do que estava acontecendo com esse time, né? Sob o comando aí do Rafael Paiva, que não tinha como eu fazer outros vídeos falando mais do mesmo, né? Não havia análise, não tinha como eu fazer uma análise construtiva, porque não tinha como fazer. O Vasco não estava apresentando nada, né? Quando estava ainda sob o comando do Rafael Paiva. Então fiquei devendo esses vídeos para vocês, peço mil desculpas, tá? E assim, até mesmo quando o Felipe assumiu de forma interina, também não quis fazer vídeos, mas posso dizer que o pouquinho que o Felipe esteve ali, não quero dizer para vocês que eu tô torcendo que ele seja efetivado, tá? Não é por aí, mas o pouquinho que ele teve ali nesses últimos 3 jogos, né, da reta final do Campeonato Brasileiro, Felipe mostrou-se, né, que tem mais ideias de jogo do que o próprio Rafael Paiva, né? Isso mostra o porquê, né, o Rafael Paiva foi demitido, porque ele abraçou fortemente apenas uma ideia de jogo, só apenas uma ideia de jogo. E o Felipe não, trouxe uma variação tática, né, que pudesse dar um efeito positivo nessas últimas 3 rodadas, onde o Vasco conseguiu 2 vitórias e um empate sob o comando do Felipe Maestro. Então foi basicamente isso. Então assim, tô dizendo que o Felipe possa vir ser um bom treinador ou não, não sei, o tempo vai dizer. Mas a princípio ele só foi só para assumir a reta final aí do Vasco. Não sei qual é a pretensão aí da diretoria, né? Aí é uma coisa que vira um ponto de interrogação. A gente não sabe o que a diretoria vai decidir, tá? Existem muitas coisinhas aí que eu vou tocar mais aqui adiante, tá? Bom, hoje é um vídeo só para dar uma expectativa, né, do Vasco para 2025. É a minha expectativa, talvez a de vocês. Não, na verdade, sim. Não sei, vou tentar colocar algumas situações aqui para ver se a gente consiga ter uma expectativa positiva ou negativa, tá? Mas de antemão, com tudo isso, o Vasco conseguiu, né, se classificar para a Sul-Americana, tá? Quase, por um pouquinho, quase iria complicar essa vaga, né, por conta das péssimas atuações sob o comando do Rafael Paiva, né? Então, tipo assim, o Vasco quase jogou por alto essa situação, quase poderia até perder a vaga, né? Ia ficar só naquela zona neutra, aquela zona morta, que não classifica para um lugar nem para o outro, né? Não é rebaixado, mas também não classifica para nada, enfim. Mas pelo menos o Vasco conseguiu. Foi surpreendente por um elenco tão ruim, tão limitado, conseguir essa vaga. Então, para os torcedores emocionados, tem que comemorar como título. Para a gente é só uma sensação de alívio mesmo. Para a gente, nós racionais, quem é torcedor racional, teve uma sensação mais de alívio, de um ano mais tranquilo e tudo mais, né? Dito assim, em comparação aos outros anos que o Vasco passou, que foram anos mais difíceis, né? Anos mais tenebrosos. E nessa temporada foi bem diferente, né? De alguma forma ou de outra, teve uma cagada de ter conseguido competir ainda até numa Copa do Brasil, ter chegado até uma semifinal de uma Copa do Brasil com um elenco extremamente limitado, tecnicamente fraco, né? Então vamos dizer que é um ano para se comemorar para os emocionados, é um ano ótimo, tem que comemorar, soltar rojão e caramba. Mas para os racionais não, é um ano que ok, né? Mas que deve muita coisa ainda ao torcedor, deve muito, mas muito mesmo, de verdade. Então 2024 praticamente para o Vasco foi, principalmente no segundo semestre, foi mais ok, mas poderia ter dado algo melhor ao torcedor, pelo menos uma como eu posso dizer, a vaga na pré-Libertadores poderia ter dado, né? Porque fez um campeonato onde em alguns jogos o Vasco vacilou bastante, né? Onde poderia ter ganho e não ganhou, enfim. Então ficou devendo alguma coisa, mas foi ok. 2024 foi
Ok, agora vamos lá. No momento não temos treinador. Esse é o ponto, né? Como é que nós vamos começar a temporada 2025 ainda sem treinador? Bom, até o fechamento desse vídeo, né, como eu falei para vocês, talvez seja esse aqui, seja o meu último vídeo do ano. Então seja o meu último vídeo do ano. Se ainda não sai uma notícia oficial de um novo treinador ou de algum jogador, então esse por enquanto provavelmente vai ser meu último vídeo. Bom, a temporada de 2025 vai ser uma temporada um tanto mais corrida, porque vai ser introduzido aí o Super Mundial de Clubes 2025, né? Então, ou seja, o calendário do Vasco vai estar bem apertado mesmo, de verdade. E com isso nós temos aí já em janeiro já o Várzea 2025. Nós vamos ter o Várzea 2025 e o Vasco precisa de tempo para você fazer uma preparação, uma pré-temporada, para poder recuperar alguns jogadores que estão vindo de lesão, né? Outros jogadores que ficaram muito tempo sem jogar, que já estavam já recuperados, porém ficaram muito tempo sem jogar, estão começando aos poucos a jogar, então requer um tempinho de mais de preparação. Só que nesse momento no Vasco não tem um treinador em vista e ainda não fechou. Então, até para você botar na pasta quais são os jogadores que precisam vir ao Vasco, precisa ter um aval do treinador. É necessário se ter um treinador. E até agora não sabemos qual é o perfil que o Vasco procura hoje. Até porque nós estamos falando de um Vasco associativo, que nesse momento é um associativo, enquanto ainda tiver naquela pendência da justiça com relação à arbitragem lá, da porcentagem que o clube tem juntamente ao SAF. Então vamos saber qual vai ser o norte que o Vasco vai ir. Se a decisão vai ser favorável a 777 ou vai ser pro Vasco, enfim, nós não sabemos em qual direção o Vasco se encaminha. Mas por enquanto nós estamos falando aqui do Vasco associativo, que é onde o Vasco está no controle. E não sabemos o que vai ser, qual é o perfil que o Vasco procura. Há uma especulação muito forte, né, onde dizem, né, alguns jornalistas dizem, estão cravando aí, que o Vasco está conversando aí com o Renato Gaúcho, que acabaram de sair do Grêmio, né? Há conversas e parece que ele só vai mesmo dar alguma certeza ou não, mas praticamente para o ano que vem, né? Ou ele pode até dizer mesmo sim já nesse mês, esse final de ano, e começar a planejar alguma coisa pro ano que vem. Ok. E aí depois vem a questão de jogadores. E nós sabemos que o Vasco precisa ter um reboot. Tem que rebootar. Porque esse elenco não aguenta outra temporada. E os jogadores, tem alguns jogadores envelhecendo e tudo mais. Tem jogadores que vão voltar de empréstimo, tem que ser avaliado muito bem com a chegada de um novo treinador, que é muito importante. Pode ser que alguns jogadores sejam úteis para a próxima temporada ou não. Então tem muitas questões ainda a ser tratadas. Então assim, a base hoje do Vasco ainda é muito ruim para a próxima temporada. Então você precisa realmente fazer um reboot. Se a gente quisermos competir em alguma coisa ou chegar mais próximo de um título, algo desse tipo, precisamos ter um elenco mais decente, um elenco que realmente queira competir, que tenha qualidade técnica, porque esse elenco não tem ainda uma qualidade técnica. É um ou outro jogador que está fora da curva, os demais não acompanham outros jogadores. Então é necessário se ter um reboot, muito necessário. E por fim é isso, galera. Fica um ponto de interrogação, né, para sabermos se o Vasco tem condições mesmo de fazer uma temporada muito boa ou não. Tem orçamento para chegar aí pro Vasco que está acima do que foi usado nessa temporada. Isso é uma coisa boa, mas a parte ruim do negócio é que esse orçamento vai estar nas mãos do associativo e nós sabemos como que é o histórico do associativo, como é que eles trabalham em cima de um orçamento muito alto, né? Então não sabemos como vão usar, como vão utilizar, como é que vão contratar, qual vai ser o critério de contratação, né? E esse time precisa muito de jogadores de parte física, tá? Não de parte técnica. Precisa muito de parte física, porque não adianta você ter muitos jogadores
que são bons tecnicamente, mas não tem físico. Um físico para aguentar os dois tempos, que tem uma intensidade muito alta. Não temos. Então precisam aumentar a contratação de jogadores da parte física, né? E ano que vem vai exigir muito isso. Vai exigir muito de uma boa preparação física e de jogadores que têm um bom físico para poder aguentar os dois tempos. E é claro, se você qualificar o banco de reservas do Vasco, isso vai ser ótimo, porque o Vasco vai, querendo ou não, em algum momento vai precisar fazer algum rodízio de jogadores, né? Como caso na lateral esquerda, na lateral direita e principalmente para o próprio Verratti. Ainda deve continuar indo com o Vasco na próxima temporada e ainda não tem uma sombra. Não tem uma sombra, né? Precisa se ter um centroavante para fazer uma sombra e até mesmo brigar por uma titularidade, né? Para que possa se mudar o estilo de jogo, porque o estilo de jogo hoje que joga em favor do Verratti é muito ruim. Nós precisamos de um centroavante que venha fazer diferente, venha trazer um estilo diferente para que possa mudar esse estilo de jogo, para que assim o Vasco possa ser mais compacto, mais intenso dentro de campo. E a gente espera que a diretoria possa atender, né, a necessidade. Então, tendo um treinador e tendo os jogadores da escolha do treinador, vão ser úteis para fazer uma boa temporada. E mais uma vez eu digo para vocês, na mão do Associativo eu não espero muita coisa a não ser que seja ficar em meio de tabela ou mais próximo ali do sexto ou sétimo colocado mais ou menos, e possa até ser meio competitivo em Copa do Brasil e possa ter um certo avanço ali na Sul-Americana. Eu não, de título ainda no momento não tenho essa expectativa, mas acredito até que o Vasco deva fazer uma temporada bem ok, bem mais segura também, mais uma vez. Mas para brigar por título, na mão do Associativo, por enquanto eu não tenho essa expectativa, né? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Dá para a gente, para o ano que vem, fazer uma campanha muito melhor, até mesmo buscar por títulos de alguma coisa? Comentem aqui abaixo, tá? Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos vascaínos aí no Facebook. Quem está me assistindo pelo YouTube, mesmo processo, curta, comenta e compartilhe com seus amigos vascaínos. É muito importante a participação de vocês nesse momento. Assim ajuda a nos dar engajamento e levar o nosso trabalho para outros vascaínos que queiram estar aqui acompanhando um conteúdo de qualidade, um conteúdo de verdade. Beleza? Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu.